Olá, gente. Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do nosso canal de estudo das normas regulamentadoras de segurança e medicina do trabalho. E nessa videoaula de hoje, nós iremos dar continuidade ao estudo da NR7, que trata do PCMSO. Bom, essa, na verdade, é a segunda videoaula dessa NR, pois eu já gravei a primeira videoaula. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo da primeira videoaula. E hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da NR7. Então, vamos começar falando sobre a questão das responsabilidades, certo? Que é o que se trata, que é o que corresponde ao item 7.3 dessa norma. Bom, primeiro veremos o subitem 7.3.1, que trata das responsabilidades em relação ao PCMSO do empregador, como vocês podem ver aqui. Então, iremos ver qual a responsabilidade do empregador em relação ao PCMSO. Vejamos. Primeiro, elaboração e implementação. Então, cabe ao empregador a responsabilidade da elaboração e implementação desse programa, do PCMSO. No caso, o empregador ele vai contratar um médico do trabalho, que é o profissional responsável em elaborar esse programa, e o empregador também é responsável pela implementação desse programa. A linha B diz o seguinte: custear todos os procedimentos do PCMSO e sem ônus para o empregado. Então, todo o custo do PCMSO, ele cabe a responsabilidade ao empregador. Não se pode cobrar nada relacionado a esse programa do empregado. Tudo de custo é responsabilidade do empregador. Indicar dentre o SESMIT um coordenador do PCMSO. Havendo o SESMIT na empresa, e dentro desse SESMIT médico do trabalho, então o empregador deverá indicar um médico que vai ser responsável em coordenar o PCMSO. A linha D diz: aquelas empresas que são desobrigadas de ter SESMIT, o que acontece? O empregador irá indicar um médico empregado ou não da empresa. Então, se não tem SESMIT a empresa não é obrigada a ter SESMIT, então o empregador vai fazer o quê? Ele vai indicar um empregado ou não da empresa para coordenar o PCMSO. E, inexistindo médico do trabalho na localidade onde a empresa está instalada, o empregador poderá contratar um médico de outra especialidade. Só que ele só pode contratar um médico de outra especialidade se na localidade onde a empresa está instalada não haver nenhum tipo de médico do trabalho, tá? Não tem médico do trabalho, o empregador ele pode contratar um médico de outra especialidade. Vamos lá. Empresas desobrigadas de manter médico coordenador. Existe, gente, algumas empresas que não são obrigadas a ter esse médico coordenador do PCMSO. Então, veremos quais são essas empresas. As empresas que não são obrigadas a ter um médico coordenador são empresas de grau de risco 1 e 2 com até 25 empregados. Essas empresas não são obrigadas a ter um médico coordenador. Isso não quer dizer que elas não tenham um PCMSO. Não tem que elaborar um PCMSO, elas têm que ter um PCMSO. Mas um médico coordenador do PCMSO, se ela tiver até 25 empregados, não necessita ter esse médico coordenador, tá? Então, empresa de grau de risco 1 e 2. E empresas de grau de risco 3 e 4 é até 10 empregados, que não é obrigado a ter um médico coordenador. Então, preste bem atenção nessas questões de número nas NRs, que isso cai muito em prova de concurso público. Então, vocês marquem aí na NR de vocês, deixe bem destacado a diferença entre elas, que aqui é a empresa de grau de risco 1 e 2 e aqui é 3 e 4. A de 1 e 2 é até 25 empregados, que não é obrigado a ter médico coordenador, e a de grau de risco 3 e 4 é até 10 empregados. Porém, as empresas de grau de risco 1 com até 25 empregados, elas podem, gente, aumentar esse número para continuar sendo desobrigada a manter o médico coordenador. Como assim? Aqui não é até 25 empregados, grau de risco 1 e 2, esse número ele pode aumentar, ele pode ir até 50, tá? Então,
a partir de 26, que é mais de 25 até 50 empregados, né, a empresa, ela também pode ficar desobrigada, de grau de risco 1 e 2, ela pode também continuar desobrigada a ter um médico coordenador, né? Por quê? Por causa da negociação coletiva, certo? Então, se houver negociação coletiva, então esse número em empresas de grau de risco 1 e 2, ele pode aumentar até 50. Tá? Então, se tiver até 50 trabalhadores e tiver negociação coletiva, a empresa de grau de risco 1 e 2, ela não é obrigada a ter o médico coordenador, né? Em empresas de grau de risco 3 e 4, esse número também pode aumentar para 20, né? Então, fica mais de 10 trabalhadores até 20. Se tiver negociação coletiva, também fica desobrigada a manter um médico coordenador, certo? Então, vamos lá. O desenvolvimento do PCMSO. Vejamos. Existem alguns exames médicos que são obrigatórios dentro do PCMSO. E quais são esses exames? É o exame médico admissional, o exame médico periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. Vejamos cada um. O admissional. O admissional é aquele exame que é realizado antes do trabalhador assumir suas atividades, certo? Então, antes dele assumir suas atividades, é importante ele fazer os exames admissional. Depois vem os exames periódicos, que são realizados em intervalos mínimos de tempo, né? Como aqui, ó, os trabalhadores expostos a riscos de situação de trabalho que impliquem no desenvolvimento ou agravamento de doença ocupacional ou são portadores de doenças crônicas, os exames deverão ser repetidos, né? Bem aqui, primeiro, a linha A cada ano ou intervalos menores, né? Claro, de acordo com o médico encarregado, né? Médico, agente da inspeção do trabalho ou por negociação coletiva. Então, aqueles trabalhadores que são expostos a riscos de situações, a riscos e situações de trabalho que pode desencadear uma doença ou agravamento da doença ocupacional, ou até mesmo aqueles trabalhadores que possuem, que são portadores de doenças crônicas, esses exames, gente, eles devem ser repetidos a cada ano, tá? Ou até intervalos menores. Vai depender do médico encarregado, do agente de inspeção do trabalho ou também por uma negociação coletiva, tá? E a outra condição é de acordo com o anexo 6 da NR15, tá? Os trabalhadores expostos às condições hiperbáricas, acima da pressão normal, tá? Da atmosférica. Então, trabalhadores que trabalham expostos a condições hiperbáricas, vocês vão lá no anexo número 6 da NR15 e vocês vão saber de quanto tempo eles têm que fazer esses exames periódicos, tá? E para os demais trabalhadores, né, vejamos, anual se for menor que 18 e maior que 45 anos. Então, se o trabalhador ele for menor que 18 e maior do que 45, o exame dele é anual, tá? Ele tem que ser repetido anualmente. E a cada 2 anos, se ele tiver entre 18 e 45 anos, certo? Ele tendo entre 18 e 45 anos, ele tem que ser repetido a cada 2 anos. Bom, agora vamos ver retorno ao trabalho. Retorno ao trabalho, ele só será realizado obrigatoriamente no primeiro dia de volta ao trabalho, né? Onde o trabalhador ele esteve ausente por um período igual ou superior a 30 dias, mas pelos seguintes motivos, gente, marque aí na NR de vocês. Eles só vão realizar exame de retorno ao trabalho pelos seguintes motivos: se for de doença ou acidente ocupacional ou não, de natureza ocupacional ou não, marca isso aí, e em relação a parto. Então, se nessas duas situações o trabalhador passou por uma ou por outra, então ele, ou ficou ausente por um período igual ou superior a 30 dias, marque aí, então ele vai ter que fazer o exame de retorno ao trabalho. Férias não garante ele fazer esse exame de retorno ao trabalho, tá? Somente esses dois motivos. O de mudança de função, certo? O que seria esse exame de mudança de função? Vamos ver aqui na nota que eu coloquei.
O subitem 74341 diz: mudança de função é toda e qualquer alteração de atividade, posto de trabalho ou setor que implica a exposição ao trabalhador a risco diferente daquele que ele estava exposto antes da mudança. Ou seja, o trabalhador está exposto a um determinado risco e ele mudou de função e foi exposto e passou a ser exposto a risco diferente, então ele vai ter que fazer o exame de mudança de função, certo? Então vejamos aqui, ó. Obrigatoriamente ele deve ser feito antes da data da mudança, certo, gente? Então, ele estava numa função exposto a determinado risco, ele foi para outra função, ele foi promovido para uma outra função e houve o que? Mudança de riscos, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai ter que fazer novos exames, certo? Vamos lá. E o demissional? O demissional obrigatoriamente é realizado até a data de homologação, desde que o último exame médico ocupacional tenha sido realizado há mais de... Preste atenção que isso aqui também cai muito em prova de concurso público, esse exame demissional. Então, obrigatoriamente realizado até a data de homologação, desde que o último exame médico tenha sido realizado há mais de 135 dias. Somente em empresas de grau de risco 1 e 2. Então, se ele realizou o exame há mais de 135 dias, por exemplo, ele fez um periódico, faz mais de 135 dias que ele fez esse periódico, então ele vai ter que fazer o exame demissional, certo? Se for empresa de grau de risco 1 e 2. Porém, existe um detalhe. Novamente, a negociação coletiva. Se houver negociação coletiva, esse número ele pode subir, ele pode aumentar. Ele pode ser até mais de 135 dias, né? Vai depender da negociação coletiva, certo? Se houver negociação coletiva, né, e o indivíduo ele ter feito até a mais de 135 dias, tá? Obrigatoriamente, o exame demissional deve ser realizado. Porém, né, vejamos, se for empresa de grau de risco 3 e 4, 90 dias, tá? Até 90 dias, a mais de 90 dias. Se ele foi feito a mais de 90 dias em empresa de grau de risco 3 e 4, ele vai ter que ser realizado esse exame. Digamos que o empregado ele tenha feito o exame periódico faz um mês e aí ele foi demitido. Ele vai precisar fazer novos exames? Não, ele não vai precisar, porque só se ele tivesse feito há mais de 90 dias, ele fez dentro do prazo, então não tem necessidade de ele fazer novos exames, tá? Até 3 meses, né, não tem necessidade, mas acima de 3 meses, acima de 90 dias, ele vai ter que fazer, tá? E esse número também ele pode dobrar, ele pode aumentar, pode ficar acima de 90 dias através de quê? De negociação coletiva, certo, gente? Bom, agora vejamos a questão do atestado de saúde ocupacional. Para cada exame médico assim realizado, o médico ele emitirá o ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, em 2 vias, né? Onde a primeira via do ASO fica arquivada no local de trabalho. Não esqueça, a primeira via fica arquivada no local, a segunda via é entregue obrigatoriamente ao trabalhador, mediante recibo na primeira via. E é importante saber que o ASO deverá conter, no mínimo, o nome completo, RG e função do trabalhador, os riscos ocupacionais, indicação dos procedimentos médicos e exames complementares junto, né, com as datas de realização, o nome do médico coordenador quando houver, com o seu CRM, a definição de apto ou inapto para a função específica, o nome do médico encarregado do exame, endereço ou forma de contato e a data, né, e a assinatura do médico encarregado do exame e carimbo com o número do CRM, certo? Bom, em relação ao prontuário clínico individual, né, outra questão que cai muito com o concurso público, né, essas questões aqui do prontuário clínico individual, né? Todo indivíduo, todo trabalhador, ele tem que ter esse prontuário clínico individual, né? Então, o que vem nele? Os dados obtidos dos exames médicos, incluindo a avaliação clínica que foi feita com o trabalhador, os exames complementares, conclusões e medidas aplicadas. É importante saber que os registros
devem ser mantidos no mínimo por 20 anos após o desligamento do trabalhador, certo? 20 anos, marquem esse número, tá? Porque isso cai em concurso público. Relatório anual do PCMSO, ele deverá ser apresentado e discutido na CIPA, gente. Todo PCMSO, ele tem que ter um relatório anual. E esse relatório tem que ser discutido na CIPA, né? Quando existente na empresa, lógico, né? Se existir CIPA na empresa, é discutido nas reuniões da CIPA. E uma cópia deve ser anexada ao livro de atas da comissão, tá? Uma cópia desse relatório. E as empresas desobrigadas de médico coordenador, aquelas empresas que nós vimos ainda há pouco, elas são dispensadas em elaborar esse relatório anual, tá? Vejamos, e em relação a primeiros socorros, é um outro item que a norma também aborda, o que diz que todo estabelecimento, né, ele deve estar equipado de materiais de primeiros socorros e deve manter guardados em local adequado e aos cuidados de uma pessoa treinada para este fim, certo, gente? Então, eu encerro essa videoaula por aqui e até uma próxima videoaula.